mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo a mais um episódio do Devocional Intensa. Hoje a gente vai estar lá no capítulo 8, do versículo 31 ao 47 do Evangelho de João. E você é meu convidado especial, por isso não se distraia nesta manhã. Vou estar lendo na NAA. Você pode me acompanhar lá se você quiser. Esse texto, gente, ele é um pouquinho grande, então nós vamos fazer a parte 1 e a parte 2. Se o Filho os libertar. Vamos lá. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Isso é muito forte. Então falo de coisas que vi junto de meu Pai. Aleluia! Como é que nós estamos? Nós estamos vendo as coisas juntinho do Pai ou a gente está longe? Pense nisso nessa manhã. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Uau! Então aqui fala de uma liberdade que esses fariseus não conheciam, né? Eles se achavam livres. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a gente perceber o nosso eu lá dentro do nosso interior. Nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Nós verdadeiramente não somos escravos. Ou a gente vive uma mentira, uma religiosidade como esses homens. Só para refletir, gente. E eu vou falar para vocês, Deus sempre me pega aqui antes de eu falar aqui no áudio. Então pode ter certeza que aqui já tem uma pessoa que foi esmiuçado pelo Senhor. Então Jesus continuou falando a eles: se vocês permanecerem em mim, vivendo verdadeiramente o que eu ensino, então serão meus discípulos. Gente, João fala tanto de permanecer. Nós falamos ontem sobre permanecer, que o segredo é permanecer. Para agradar a Deus, o segredo é permanecer nele. Então Jesus fala para esses homens: olhem, se vocês permanecerem em mim, vivendo verdadeiramente o que eu ensino, então serão meus discípulos. Gente, não basta dizer que está ali e não viver aquilo que Jesus ensina. Então Jesus estava puxando mesmo a orelha deles e continuou lá no versículo 32. Então vocês conhecerão a verdade, irão experimentar essa verdade, viverão essa verdade e ela os abrirá os olhos. Vocês deixarão de ser cegos e começarão a enxergar tudo que agora parece escondido para vocês, porque vocês serão libertos daquilo que vocês vivem, que é uma escravidão.
Sendo que somos libertos, mas devemos permanecer nessa verdade. O Senhor, Ele nos liberta sim. Libertou hoje, curou alguém hoje, mas a gente precisa permanecer nessa verdade, para não haver nenhuma sombra de dúvida em nossa vida. O que nos liberta realmente é a permanência na palavra, que é a verdade, e o relacionamento com Ele. Essas duas coisas andam juntas. Anote aí, se você puder anotar uma chave. Permanecer na verdade, na palavra, no relacionamento com Ele, é o que vai nos libertar diariamente. Vocês lembram do exemplo que eu disse do dia que eu estava no culto e Satanás veio minar minha mente? E eu lembrei, não, o Senhor permanece comigo, Ele está aqui, eu posso ser liberta disso também. E permanecendo, sendo limpa todos os dias, sendo mais parecido com Ele. Você não vai encontrar ninguém aqui santarrão, mas alguém que quer ser parecido com Ele, que se limpa todo dia querendo ser mais parecido com Ele. Não adianta apenas conhecer a verdade. Lembra que a gente aprendeu, gente, sobre familiaridade? Então aqui é a mesma coisa, se aplica a mesma coisa aqui, para que essa verdade esteja realmente inteira na nossa vida, completa, preenchendo tudo em nós. A gente precisa se relacionar com Ele e com essa verdade diariamente. Lá no versículo 33, os fariseus, como sempre incríveis eles são, disseram: somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Então por que você diz que precisamos ser libertos? No 34 ao 38, vocês não compreendem. Olha Jesus dizendo: declara a vocês que todo que comete um pecado será condenado. Vocês caíram numa armadilha, num beco sem saída. Por isso são escravos, não estão enxergando a verdade. Nossa condição humana, gente, ela é pecadora. A gente é cego. Se a gente não tem um encontro com Jesus, a gente é cego. A gente precisa entrar na luz. O escravo não pode ir e vir quando quer. Ele é temporário. No entanto, o filho tem uma posição estabelecida pelo pai para controlar, para administrar a casa. O pai nos ensina tudo que a gente precisa fazer. O filho é a luz que nos liberta da escuridão das trevas. Quando ele nos encontra, a gente é transformado. A gente tem aprendido que a gente enxerga tudo com clareza, com exatidão. A gente não vive mais no engano. A gente se torna filho. E falo das coisas que vi, Jesus continuou dizendo, enquanto estava na companhia de meu Pai. E isso não consigo entender como é que não entra na cabeça de vocês. Vocês aí ficam dizendo que são filhos de Abraão, né? Mas se fossem, fariam como ele fez. Nossas obras, gente, precisam sinalizar e testificar quem é o nosso Pai. Eu lembro que quando Mateus era pequenininho, eu dizia para ele: filho, o diabo é o pai da mentira. Então, se a gente mentir, a gente é filho de quem? Ele olhava com os olhinhos verdes estralados para mim e dizia... eu não quero mentir, mas eu quis ensinar um princípio com ele, e muitas vezes eu assustava, ele, mas eu dizia assim: olha, e você tem que fazer isso, falar a verdade sempre por amor a Deus. Por amor a Deus, por temor a Deus. E não com medo do inferno ou com medo de repente ser filho do diabo. Você é filho de Deus. Eu só estou querendo te dizer que quem é o pai da mentira e quem vive nas coisas do diabo mentindo, quem vive se sujeitando a ele, a fazer o que ele quer, é filho dele. Daí eu explicava para ele, ele ficava, até entendia. E isso foi crescendo dentro dele, gente, porque a gente tem que ensinar, embutir dentro dos nossos filhos quem é o nosso pai. E por isso a gente tem que ser parecido com ele, andar na luz, caminhar com ele. Muitas vezes a gente impõe um certo jugo sobre os nossos filhos e nós não damos exemplo. Eu sempre falo isso porque é algo que é gritante dentro de mim. Eu sempre fui apaixonada pela verdade, mesmo antes, quando eu não conhecia Jesus ainda. Eu sempre dizia assim: olha, é melhor uma verdade amarga, claro, falando em amor, mas ela vai descer amarga, do que uma bajulação que seja uma mentira. Então isso aqui em casa é muito gritante, a verdade, sabe? A gente pode errar, a gente tem vários defeitos, mas nesse acho que é um do que a gente tem mais zelo, sabe? E você pode dizer: Lani, esse não é meu muro baixo. Outras pessoas podem ter esse muro baixo. Mas, gente, a verdade
ela é algo que liberta totalmente a nossa vida. Vocês não têm noção de quantas pessoas vivem em mentiras. Elas já acreditam na mentira delas. Elas estão contando a mentira e já estão até acreditando que aquilo é a verdade. Então essas pessoas, sim, elas estão como filhas do diabo, filhas desse reino, deste mundo. E Jesus fala, eu falo das coisas que vi enquanto eu estava na companhia de meu Pai. E não entra na cabeça de vocês de maneira nenhuma. E vocês ficam dizendo, então, que são filhos de Abraão, mas vocês não fazem nada parecido com o que Abraão fazia. Então, vocês não são filhos de Abraão, me desculpe. Então, muitas vezes, quando a gente diz que é filho de Deus e a gente faz aquelas atitudes e não se arrepende, que é bem distante de Deus, me desculpe, gente, nós não ficamos parecidos com Ele. É claro que a gente pode se arrepender, Deus tem a misericórdia dele sobre as nossas vidas, mas a gente tem que buscar ser santo como o nosso Pai é santo, para que as pessoas possam ver, realmente lá vai um filho de Deus. Uau! E Jesus continua dizendo, vocês ficam dizendo, né, que são filhos de Abraão, mas no entanto querem me matar. A gente precisa parar e analisar. Eu estou sendo parecido com quem? Com esses fariseus que foram chamados filhos do diabo? Ou somos parecidos com o Pai, o Deus único? Analise nessa manhã, peça para o Senhor esquadrinhar o seu coração, e eu tenho certeza que tudo que está aí, que não é dele, ele vai arrancar. Mas você precisa tomar uma posição e dizer, Pai, eu te entrego o controle da minha vida. E não ficar retrocedendo, sabe? Que a gente comece nesta manhã a fazer como o nosso Pai Celestial faz, como Jesus disse que Ele fazia. E não mais só falar, que as nossas obras, que o que a gente fale, que o nosso exemplo de ser parecido com o Pai arraste a pessoas e pessoas quererem mais dEle. Que a nossa vida diária, como nós nos portemos diante de tudo, em casa, na família, na igreja, na faculdade, independente de onde seja, ela seja um reflexo de Deus em nossas vidas. Amém? A gente vai continuar amanhã esses capítulos ainda, esses versículos, desculpe, mas eu te convido a refletir nessa palavra que ela é tão forte e por vezes amarga para a gente engolir, mas ela vai trazer um efeito que vai iluminar todos os buraquinhos escuros do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Amém? Deus te abençoe.